Fala galera, aqui fala o Hero Prime e no vídeo de hoje vamos ranquear todas as animações de Transformers depois da vinheta. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos montar uma tier list e é muito importante destacar que é a minha opinião, ou seja, provavelmente em algum momento eu vou estar discordando da opinião de vocês, mas isso é normal, é minha opinião, né? Então, a ideia desse vídeo não é cravar que uma animação é ruim ou é boa, mas sim apenas dar a minha opinião. Inclusive, eu gostaria que, se vocês puderem, colocar a opinião de vocês aí nos comentários. Por favor, todo mundo se respeite, porque cada um tem uma opinião diferente, beleza? Eu organizei, pessoal, a tier list da seguinte forma. As animações Prime, que são aquelas animações que trabalham muito bem a sua história inicial e também conseguem trabalhar algo a mais do que elas proporam inicialmente trabalhar na sua história. As animações boas são aquelas que só executam bem sua história principal. As animações que eu vou colocar como tem potencial são aquelas que têm ideias muito boas, mas infelizmente não conseguem trabalhar quase nada do que elas se proporam inicialmente trabalhar. E por fim, as se perderam, que são aquelas animações que não têm histórias muito interessantes, não conseguem trabalhar muito bem o que elas quiseram trazer. E tipo, pode ter uma ou outra coisa que se salva, mas mesmo assim não, o que se salva não salva a animação em si, entendeu? Então essas vão ser as que se perderam. Começando aqui com Transformers G1, né, a primeira animação de Transformers. E essa animação é simplesmente sensacional, pessoal. Ela trabalha muito bem a história de Transformers, principalmente a mitologia. Esse é um dos pontos que eu mais gosto de Transformers G1, é que eles têm muitos episódios em que eles conseguem aprofundar a mitologia. Por mais que seja uma animação da época, anos 80, que tem aquele estilo anos 80, que tipo não se buscava trazer grande profundidade, ainda assim eu acho que ela consegue executar muito bem a sua história principal e trazer episódios que aprofundam a mitologia. E ainda acho que ela sabe trabalhar muito bem seus personagens, que não são personagens que vamos ter assim grandes arcos para aprofundar, são sempre personagens que vão só ficar dentro de sua proposta, mas eu acho muito legal que G1 se preocupa em alternar as equipes nos episódios para assim trabalhar seus personagens e não deixar nenhum super secundário. E ainda um último ponto que eu amo em G1 é o fato do cenário. Gente, eles exploram vários cenários, tanto na Terra como também em outros planetas, o que já é um ponto muito legal que quase que eu não vejo em nenhuma outra animação de Transformers. Eu acho isso simplesmente fantástico em G1. Então por esse motivo, mais do que merecido, é Prime. G1 é Prime, então vamos lá, vamos colocar aqui em Prime. Agora Transformers G2. Transformers G2, como é que eu posso dizer? É praticamente Transformers G1, só que feito de qualquer jeito. Porque assim, eles botaram as transições 3D para meio que dar aquele ar de modernidade. Eu não lembro exatamente, mas acho que saiu nos anos 90 essa animação. Acho que foi, tô na dúvida aqui da data que estreou o Transformers G2. Mas é isso, eles meio que só botaram um 3D lá, pegaram uns episódios até fora de sequência, que eu gosto de assistir as coisas de sequência, né? Mas fora de sequência, eu não lembro muito bem, mas acho que só pegaram a primeira e segunda temporada da animação. Eu achei assim que foi uma coisa meio sem necessidade. Entendo que eles fizeram isso para manter a franquia viva, né? Para poder a marca não morrer. Mas foi meio sem necessidade, sabe? Podia, sei lá, só ter deixado reprisando o Transformers G1, já que é praticamente a mesma coisa, sabe? Eles só botaram as transições para dar um ar de modernidade para a época, né? Mas enfim, eu acho necessário. Por esse motivo, assim, eu vou no... Vamos ver aqui. Acho que eu vou no se perderam. Eu vou no se perderam porque não precisava, sabe? Não precisava. Essa aqui realmente só não precisava. Ela só não precisava, na minha opinião. Próxima animação aqui, Beast Wars. Gente, é uma animação que eu gosto muito. Eu gostei muito de ter assistido essa animação de Beast Wars. Eu achei ela muito boa, de verdade. Eu gosto muito dessa animação de Beast Wars. Eu acho que ela é muito competente. Ela tem menos personagens, porque eu entendo que eles quiseram, a partir dessa animação, começa a deixar os personagens ainda mais profundos, né? Trabalhar a profundidade de personagens, então por isso que ela tem uma quantidade reduzida, apesar que eu gostaria que tivesse mais personagens. O elenco até aumenta, mas não tanto como eu gostaria, estilo G1 na história, né? Mas mesmo assim, eu acho que o elenco funciona, tanto o elenco Maximal como o Predacon, acho que ele funciona muito bem. A história é muito boa, principalmente quando se liga com o G1, que era uma coisa que eu não esperava acontecer nessa animação. E eu achei que ela se ligou de forma muito competente. Eu acho que a história realmente é muito boa. Eles têm uma história mais profunda. Tem gente que não assiste só por causa da animação, que eu acho sacanagem, né, pessoal? Pô, vocês têm que se preocupar com a história, não com o gráfico da animação.
Mas enfim, eu acho a animação incrível. Nível Prime pra mim também. Nível Prime atrás de G1, porque G1 ainda gosto um pouco mais de Beast Wars. Mas nível Prime, nível Prime. Nível Prime. A próxima aqui é Transformers Beast Machines, que de curiosidade foi meu primeiro contato com Beast Wars, já que eu tinha um DVDzinho da feira, né, do tiozinho do 3x10 que nossas mães compravam, né. Foi meu primeiro contato com Beast Wars e eu gostava desse desenho. Acho que tinha uns 5 episódios no DVD que eu tinha. Acho que foi. Na época eu nunca tinha visto o final, mas agora que pude encontrar pra assistir, eu assisti todo, né. E eu acho ela muito boa, eu acho que ela evolui de Beast Wars para Beast Machines, assim, a questão dos personagens. Os personagens são mais profundos. Eu gosto do ar filosófico que tem nessa animação, né? O Optimus Prime mesmo, ele fica meditando praticamente a animação inteira. Eu sei que tem gente que não gosta, né? Mas eu gostei. Eu acho que essa animação cumpre bem a história que se propõe. Gosto dos plot twists sobre os Veicons, eu acho muito interessante. É uma animação que eu acho que ela funciona muito bem, tem uma história muito boa. Eu acho que ela consegue até ir a mais, né? Ela resgata alguns elementos da G1 que vai ainda mais do que ela se propõe a contar de história. Então eu acho que ela funciona muito bem. Eu gosto muito de Beast Wars. Beast Machines. Eu acho que finaliza a trilogia de forma bem legal. Então eu vou botar em Prime, pra mim é Prime também. Só que aqui eu tô pensando, se eu boto atrás de Beast Wars ou eu boto na frente. Gente, agora vocês me deixarem em dúvida. Eu vou deixar no momento. Velho, eu vou deixar atrás de Beast Wars. Não, eu vou deixar na frente porque eu gosto mais. Eu gosto muito dos plot twists e tal. Só que tipo, os plot twists dessa é graças ao anterior, entendeu? Eu vou deixar atrás. Fica atrás de Beast Wars. G1, Beast Wars, Beast Machines. A próxima animação aqui é Transformers Rid 2001, ou para quem assistiu na TV aberta, né, ou ouviu na versão dublada, a nova geração, né, como o narrador falava na época. Enfim, é uma animação que, de curiosidade, foi também uma das primeiras animações que eu assisti, já que passava na Globo. Na época que eu assisti, eu não sei se passou de manhã, mas eu lembro que passava meio-dia. Então na época que eu assisti, eu pegava os episódios meio cortados, porque eu sempre chegava em cima da hora, né, em casa. Eu assistia essa animação, aí eu pegava meio cortado, mas eu assistia, né, passava lá na Globo, era bacana, eu gostava dessa animação. Só que assim, depois que eu assisti, né, eu acho ela um pouco mais fraca que as que está em Prime, eu já não acho que ela vai pra Prime. Porque assim, ela tem uma história que é só aquela história, sabe, ela cumpre só o que ela propõe. Ela tem algumas ideias que eu acho interessantes, que até daria pra fazer uns negócios legais de aprofundamento, que é a questão das equipes, que tem os Spy Changers, tem o time de construção, o time do trem, tem os Decepticons, tem os Predacons e tal. Eu acho bem legal essas ideias que essa animação traz. Só que, sei lá, eu acho que eles nunca quiseram, porque eu lembro da animação, propor trabalhar mais essas equipes, sabe? Eles só aparecem em alguns episódios e tal. São personagens muito cumpre proposta, né? Mas eu acho que eles funcionam. E meio que é isso, tipo, é só uma animação só pra você assistir, curtir e tal, só isso. Não tem nada assim demais, assim, de muito interessante pra apreciar nessa animação. É só uma história assim pra manter a marca viva. Praticamente isso, é só um desenho pra manter a marca Transformers viva. Só isso, praticamente isso. Só isso que eu vejo nessa animação, principalmente quando eu reassisti. Então, por causa disso, eu vou botar que é uma boa animação. Ela só funciona no que ela quer propor. Só isso, assim, ela não propõe nada mais pra aprofundar. E só isso. Então fica como boas. A próxima animação é Transformers Armada. Essa animação eu tenho ainda o DVD original, por mais que esteja todo arranhado, né? Que tinha 2 episódios, que é meio decepcionante. Pô, 2 episódios no DVD original, gente, qual é? Pelo menos bota 5, né? Mas enfim. Só que assim, Armada, eu lembro quando criança eu já achava mais ou menos o desenho. Quando eu assisti, eu ainda continuo achando mais ou menos. A primeira temporada, a segunda eu achei muito fraquinha. A história é muito enrolada, eu acho ela muito enrolada. Não critico muito a qualidade da animação, porque como eu falei, eu me importo mais com a história do que com o gráfico, né, do que com a animação em si, porque eu acho também a animação meio fraquinha. Mas essa história é muito enrolada, mas o elenco Autobot acho que funciona. Eu gosto do elenco Autobot e também do elenco Decepticon. Eu gosto desses personagens. Eles não lembram assim muito bem de terem arcos grandes, muito interessantes, ou ter profundidade de personagens. Eu acho que a profundidade é o mesmo nível de Reed, não são personagens muito profundos.
são mais cumpre proposta, mas eu acho que eles funcionam mesmo assim, eu acho que eles funcionam na animação. Só que ela tem um problema, que é os minicons, que é o principal ponto dessa animação, que eu acho, a meu ver, que ela não sabe trabalhar muito bem. Os minicons são muito deixados de canto, são tratados literalmente como só armas, né, que meio que são usados como armas na animação, mas eles são meio que tratados como isso, a meu ver. Porque assim, eu tenho aqui, deixa eu mostrar pra vocês, eu consegui comprar as HQs de Armada que a Panini trouxe pro Brasil. Inclusive a Panini devia ter trazido o resto, só trouxeram a primeira leva. Muito triste, viu, Panini? Enfim, e lendo isso aqui, os minicons, gente, são personagens muito bons. Eles são muito melhor trabalhados nessa HQ do que na animação, que me decepcionou um pouco. Por isso eu amei a HQ. Em Armada, na HQ, e pra mim seria Prime. Muito bom. Só ali que eu tô bom, que eu achei que foi construído de forma muito rápida, né? Mas tirando isso, é muito boa a HQ. Né? Mas enfim, mas a gente tá falando do desenho, né? Então, Armada, eu ainda acho que ela consegue contar bem o que ela propõe. Só que eu acho que ela poderia ter explorado melhor os minicons, que é o principal da história. Mas eu acho que a história ainda funciona, principalmente quando chega na terceira temporada, que vai pra, acho que é a saga Unicron, né? Que aí sim a história realmente fica interessante, aí eu realmente gostei. Por isso ela ainda vai pra boa, senão eu ia botar em ter potencial. Por isso eu vou deixar ela em boa, só por causa da terceira temporada, que realmente deu um up na animação que eu não esperava. E que a terceira temporada funciona muito bem em relação às duas anteriores, que eu achei meio fraquinha. Enfim. Então, vai pra boas, atrás de Reed, porque eu acho que Reed é melhor. A próxima animação é Transformers Animated. E essa aí, sinceramente, não tem o que falar. Animated é simplesmente incrível, gente. Eu acho que de todas as animações, porque vamos chegar nas animações mais recentes, que começaram a trazer mais comédia, mas de todas as animações de comédia, eu acho que essa aqui melhor equilibra isso, porque ela tem comédia, só que ela não é aquela comédia super infantilizada. Eu acho que ela funciona muito bem, assim, até para um público mais velho assistir, eu acho que ela funciona. Os personagens são muito profundos, eu gosto dos arcos de personagens, pelo que eu me lembro, eles têm arcos muito bons. A animação tem uma história sensacional, ela é muito bem trabalhada. Talvez nos primeiros episódios você possa querer desistir da animação, porque ela começa com uma coisa que eu acho desnecessária, que é inimigos humanos estilo meninas superpoderosas, sabe? Eles não precisavam ter esses personagens aparecendo, mas fizeram, enfim. Depois que esses passam, acho que é o que? 5 ou 6 primeiros episódios? Acho que é. Depois que o Starscream aparece, que inicia a questão dos Decepticons, a história vai de uma forma que você fica impressionado. Pelo menos me impressionou. Achei que a história que a animação se propõe cumpriu muito bem. Trouxe também algo a mais para a própria animação, assim, porque ela tem uma proposta muito diferente das animações anteriores, né? Então eu acho isso bem legal. E ela sabe trabalhar isso muito bem, até os outros elementos da franquia que ela propõe a trazer, acho que ela sabe trabalhar bem. E outra coisa assim que eu tenho que falar, eu acho bem legal os cenários são bem ricos, tem bastantes personagens, pena que nem todos são utilizados no estilo G1 de botar na equipe principal, variando nos episódios, são tudo personagens mais de fundo, ou que só tem uma falinha e tal, só para pelo menos fazer uma referência da sua existência. Mas assim, eu acho que essa animação, ela além de funcionar muito bem na sua história principal, ela consegue ir a mais, ela consegue ser maior do que a sua própria história, sabe? Então por causa disso, pra mim é Prime. E vendo aqui, eu vou colocar, deixa eu pegar aqui logo, Prime, tô na dúvida, em frente Beast Wars dos Matinos eu vou colocar, só que eu tô na dúvida se eu coloco ou na frente da G1. Velho, eu vou colocar atrás da G1, porque eu acho que pelo menos a G1 sabe trabalhar melhor seus personagens, no quesito de não deixar todos super secundários, entendeu? No quesito profundidade, a Animated trabalha melhor do que G1. Mas porque, já que ele Animated se propôs a ter mais personagens, eu gostaria que pelo menos esses personagens fossem mais utilizados. Então por causa disso, eu vou deixar atrás de G1. A próxima animação é Transformers Cyber Missions. E assim, pessoal, essa animação, eu gosto da ideia de ser uma animação do Bayverso, que é uma coisa que, na minha opinião, deveria ter acontecido, tipo uma série animada do Bayverso, eu adoraria ter. Somente fosse baseado nos quadrinhos da IDW, ia ser sensacional. Só que assim, ela é uma animação de baixo orçamento, uma websérie, acho que tem o que, 13 episódios, eu acho que é 13 ou 12, não lembro de cabeça. E são episódios acho que de 2 minutos, ou de 3, não lembro muito bem.
São episódios bem curtinhos. Assim, é legal de só assistir, você assiste só de uma vez e pronto. Só que não é aquela animação assim que você olha assim e fala, putz, que história pelo menos razoavelmente boa, né? É só uma história qualquer, meio bem vazia, feita assim, só pra ter, sabe? Só pra ser mais uma animação de Transformers. Então por causa disso, assim, eu acho ela muito fraca a história, então vai pra se perder, porque eu não acho que tem muito. Não acho que tem o que salvar nessa animação, sabe? Talvez só a dublagem, eu gostei de falar de ter sido dublado, pelo menos boa parte dos episódios, só o último que não foi. Mas a dublagem eu gostei, pelo menos a brasileira eu achei que ficou boa, não verifiquei a original, o áudio original. Mas a brasileira eu gostei, então talvez pela dublagem dê pra salvar, né? Mas, enfim. Mas vai pra se perderam, se perderam atrás de G2, se perderam. A próxima animação é Transformers Prime, né? E, gente, essa aí, primeiramente, é Prime. Não tem nem o que falar. É Prime, ponto final. Então, tipo, é uma animação muito boa, super profunda, tem uma atmosfera muito sombria. Ela chega quase no nível de uma animação de Transformers focada para um público mais velho que eu gostaria de ver. Porque eu ainda gostaria que ela tivesse um nível de violência maior, né? De uma classificação etária maior para poder ter uma liberdade de combate maior para os personagens, ao ponto deles terem mutilações, Energon vazando pelo corpo e tal. Eu gostaria, ainda até hoje eu sonho com a animação de Transformers nesse nível. Espero que o dia realmente aconteça. Enfim, mas tirando esse detalhe, né? Ela é uma animação que tem uma história muito sombria, uma atmosfera muito boa. A história é muito bem conduzida, os personagens são muito profundos. Ela funciona muito bem no que ela se propõe e eu ainda acho que ela consegue ir além durante as temporadas, trazendo a questão da matriz da liderança, as relíquias dos Primes e tal. Acho que ela funciona muito bem e ela traz coisas a mais do que a história inicialmente se propõe a ser. Então, tipo, é incrível essa animação. A única coisa que eu gostaria que fosse melhor nela seria os cenários, que eu acho que os cenários são muito vazios, principalmente cenários na Terra, eu acho muito vazios os cenários, sabe? Mas tirando isso, acho que ela é muito boa, ela funciona muito bem e dava pra fazer mais temporadas, porque eu queria ver mais personagens aparecendo nessa animação. Enfim, então Prime, e eu vou colocar, vamos ver aqui, velho, eu vou colocar na frente de todo mundo aqui, ó. Essa aqui eu acho que é superior a todas as anteriores. Essa aqui, na minha opinião, é superior a todas as anteriores. Enfim, a nossa próxima animação é Transformers Red 2015, né? O que dizer sobre essa animação, né, pessoal? Como a gente sabe, ela não tem como negar, uma continuação de Transformers Prime, que na minha opinião não precisava ser uma continuação de Transformers Prime, porque eu acho que ela funciona como uma animação própria dela, sabe? Porque assim, ela já mudou a atmosfera, o que eu acho que machucou todo mundo que ama Transformers Prime. Segundo, ela é uma animação de comédia, o que já também conflitou mais ainda. Terceiro, os episódios são de regular para ruim, a história dos episódios, na maioria, na minha opinião. Então, assim, ela pecou tanto que é difícil aceitar que isso era pra ser uma continuação de Transformers Prime, sabe? Então é um pouco triste, né? Mas, tipo assim, eu ainda acho que tem coisas que se salvam. Porque, assim, eu não gosto muito do elenco Decepticon, eu acho que o elenco Decepticon não funciona muito bem. São muito personagens episódicos. E eu acho que é Nightwolf, né, o nome daquele cara, daquele Decepticon que era pra ser o rival do Bumblebee. Ele não funciona para o que ele era para ser, ele não funciona para ser um grande vilão. Eles não souberam trabalhar isso na animação. Só que o elenco Autobot, o elenco dos Autobots, eu acho que funciona muito bem. Eles são muito bons. Eu gosto muito do elenco Autobot, principalmente a Strong Wind Blade, são as melhores personagens dessa animação. E eu acho que eles funcionam, tanto nos episódios em geral, como eles entre eles evoluem bem como equipe, para eles saberem trabalhar juntos e tal. Eu acho que a jornada dos Autobots é muito boa nessa animação. Eu acho que eles funcionam muito bem. Eu acho que é isso que se salva na animação, o elenco dos Autobots. Mas o elenco Decepticon, tirando o Megatronus, que teve uma proposta bem legal, só que a saga morreu muito rápida. Todo o resto do elenco Autobot funciona, mas o Decepticon é meio bem descartável, sabe? Eles não são muito interessantes. Por mais que alguns até tenham designers que eu fiquei assim, pô, até que ficou legal, né? Só que é tudo no mesmo estilo, tipo, todos os Decepticons têm design de animais. Por que, Hasbro? Por que? Não precisava, é uma continuação de Transformers Prime, então, tipo assim, em Transformers Prime, esse estilo de design não tinha em todos os personagens, sabe? Então, por que você fazer assim? Não faz sentido, sabe? Então, né, meio que por isso também foi um ponto que eu achei que meio que se perdeu.
A comédia também nessa animação não acho ela muito boa. Eu acho que ela é meio pastelona em muitos momentos. É muito difícil dar risada. Não sei se uma criança achar engraçado, né? Porque aqui eu tô falando minha visão de fã mais velho, né? Então, eu acho que não funciona muito bem a comédia nessa animação, mas pelo menos o elenco Autobot funciona. Mas mesmo assim, os episódios não têm histórias assim muito interessantes de se acompanhar. Principalmente quando chegar a Saga Combiner, é meio bem... cai muito a Ridge parece uma onda. Melhora, cai, melhora, cai. Então, por causa disso, vai para Se Perderam. Só que ela é menos pior, na minha opinião, que essas duas anteriores. Então, a Ridge acho que fica um pouquinho melhor que essas duas anteriores. Então, vai para Se Perderam e vai ficar na frente dessas duas. A próxima animação é Transformers Cyberverse. E é mais uma animação de Transformers que segue essa tendência, né, de ser uma animação de comédia, que veio com o Ridge 2015. Só que, a meu ver, pelo menos nessa aí eles souberam contar histórias mais interessantes de se acompanhar. A primeira temporada tem mais trechos de Cybertron que é legal de acompanhar, porque o resto da primeira temporada não acho tão boa a primeira temporada, porque realmente ela é mais focada na comédia. E essa comédia sempre, pelo que eu percebo, parece que eles só sabem atingir um público infantil, né? Querendo ou não, parece que é só para atingir esse público. Parece que os caras não conseguem criar uma comédia que consiga atingir um público misto, sabe? Tipo um fã mais velho como eu e até um público infantil que vai assistir animação, por exemplo. Enfim, mas na segunda temporada eu acho que Cyberverse melhora bastante, porque parece que eles entendem que tem alguns fãs como eu, que são mais velhos, que gostam sim de acompanhar as animações. A gente tem HQ, a gente tem filme, mas tem animação. E a gente gosta de assistir animação. Então parece que eles entendem isso e começam a focar mais na história do que realmente na comédia. E tipo, como eles condensam mais a comédia, os episódios por inteiro começam a ficar mais interessantes de se acompanhar, em vez de ser só trechos. Mas sim os episódios, porque eu acho muito positivo. E melhora muito Cyberverse. Se Ridge tivesse feito isso, poderia ter melhorado bastante a animação. Então, por causa disso, para mim Cyberverse vai pra boa, porque a partir da segunda temporada essa animação melhora bastante e termina de jeito legal também. Então, pra mim, Cyberverse é uma boa animação, então vai ficar aqui como boa. A próxima animação é Transformers War for Cybertron, pessoal. E essa animação tinha tudo, quando eu falo tudo, é porque tinha tudo para ser uma animação Prime. Então, ela tem uma boa proposta de história, eu gosto muito da atmosfera sombria dessa animação. O elenco de personagens eu acho muito bom. Eu gosto das referências que eles ajudam para dar um pouco de mais contexto para a animação. Apesar que eu preferia ver isso no passado do que ficar como referência, mas enfim, tá lá como referência, então a gente aceita. Então, tipo, tinha muita coisa legal para eles trabalharem, desenvolverem para deixar a animação grandiosa, né? Só que felizmente eles têm muito poucos episódios, são 3 temporadas de 6, eu achei muito pouco para o que eles queriam contar. Eu senti que a história teve que correr muito, né? Os roteiristas, direção, equipe de desenvolvimento, teve que condensar muito a história, o que eu acho que prejudicou a animação, para poder contar o que eles queriam contar de forma resumida. E aí isso acarretou que às vezes muita coisa que eu acho que teria que trazer um impacto maior para os personagens na história, não trouxe tão grande assim esse impacto que precisava. Até mortes de personagens que eu acho que teriam que ter mais impacto na história, não foi tão grande assim. Enfim, por causa disso, pra mim, o War for Cybertron eu vou botar como uma animação que tem potencial, porque ela tem muitas ideias boas, mas ela não consegue executar muito bem o que ela queria contar. Então, pra mim, vai ficar como tem potencial. Transformers BotBots. Vamos lá, Transformers BotBots, primeiro ponto. É uma animação que eu assisti sem expectativa nenhuma. Mas eu gostei. Ela funciona porque ela se propõe ser uma animação de comédia de Transformers, trazendo outros tipos de personagens. Inclusive, eu acho que ela tem uma forma mais interessante de se fazer isso, sem que você, digamos, chateie uma parte do seu fandom, né? Porque eu sei que tem gente que não gosta quando começam a fazer umas animações assim, ficam reclamando e tal. Mas assim, eu acho que ela funciona, simplesmente isso, ela só funciona para o que se propõe. Ela, inclusive, o final dela, ela não esperava, achei isso muito bom no final dela. Tanto que até quero ver a próxima temporada, porque realmente o final me deixou curioso. Mas enfim, acho que ela só funciona para o que se propõe, tem uma quantidade de personagens interessantes, os personagens funcionam na própria história. E é isso, tipo, ela só funciona, pessoal. Eu acho que ela funciona como uma animação divertida e diferenciada de Transformers para se assistir. E eu gosto do fato da comédia dela ser um pouco mais controlado. Claro que tem uns momentos super pastelão, com aquelas piadinhas que é mais realmente para criança, não tem como negar.
Mas mesmo assim eu acho que ela funciona, sabe? Ela é divertida de se assistir. Pelo menos uma vez, né? Não sei se assistirei de novo. Mas enfim, eu vou colocar como boa atrás de todo mundo aqui. Boa. É uma boa. Dá pra assistir, é uma animação bacana, ela funciona muito bem para o que ela se propõe a ser. A última animação de Transformers, pra gente finalizar, pessoal, é Transformers A Centelha da Terra, que é a animação atual no momento que eu estou fazendo este vídeo. Então assim, essa animação ela tem o mesmo problema que as animações anteriores de Transformers tá trazendo, tirando a versão sombria da Netflix, que é comédia. Eles trazem uma comédia também nessa animação. No começo, ela é bem focada realmente no público infantil e pode afastar algumas pessoas na hora de assistir. Só que, a meu ver, a história da animação, a história principal mesmo, arrancando essa comédia de fora, ela é muito interessante e ela é muito boa, sabe? Porque eles trazem a proposta de que a guerra acabou, trazem a questão dos terranos na animação e tal, e isso é muito legal, muito interessante você acompanhar essa história. Eu acho que os personagens dos terranos, eles têm um arco legal de evolução, e eles funcionam, principalmente quando passa esses episódios que tem muita comédia e começa a focar realmente mais na história. O Optimus e o Megatron são personagens muito interessantes, eu gosto da dinâmica deles dois juntos, acho que funciona muito bem para o que a animação propõe, né? Claro que tipo, se fosse uma animação mais séria, talvez gostasse ainda mais da dinâmica dos personagens, mas para o que a animação se propõe, eles funcionam, na minha opinião. Acho que os personagens funcionam, não é, o Optimus e o Megatron funcionam bem. Os outros Autobots, eu acho legal que eles vão aparecendo em alguns episódios, alguns Decepticons também aparecem e tal. Eu acho que eles funcionam muito bem. Então, tipo, é uma animação boa, dá pra você assistir legal. Eu gosto dessa animação, gostei da primeira temporada, principalmente quando passou essa parte da comédia, começou a focar mais na história mesmo. Tem ideias muito boas, tem elementos bem legais. Aí, tipo, uma animação bem interessante. Eu tô muito curioso para ver como é que vai ser a nova temporada dessa animação. Não sei nem quando é que vai lançar, mas eu gostei. A animação que tem um potencial muito bom, que tem muita coisa para ser explorada, que eu tô muito curioso se ela realmente vai explorar. Como não terminou ainda, eu vou colocar em Tem Potencial atrás de War for Cybertron, porque eu acho que eu gosto mais de War for Cybertron em comparação a essa. Mas por enquanto vai ficar em Tem Potencial, porque a animação não terminou. Quando a animação terminar, aí eu decido se ela vai mudar de colocação. Então praticamente é isso. Essa foi a tier list que eu organizei. Então essa foi a minha classificação no momento que eu estou gravando esse vídeo. Algumas animações eu pretendo reassistir futuramente. Eu já estou reassistindo o G1 e tal. Então tipo, aí eu posso até mudar de opinião futuramente numa parte 2, porque eu também quero assistir outras animações de Transformers que não vieram pro Brasil, que eu descobri que algumas já tem legendadas por fãs. Obrigado, viu, fãs de Transformers, por legendar, para poder a gente também ter acesso a assistir. A Hasbro deveria ter trazido, né, mas enfim, essa aqui é a minha tier list. Coloca de vocês aí embaixo, né, como que vocês classificariam aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Falou!